E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. E hoje a gente vai falar sobre plano de aula. Então pessoal, antes da gente começar com o modelinho que eu estou usando com os meus alunos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente se planejar. O plano de aula ele serve como um documento onde a gente, através dele, descreve quais vão ser os procedimentos que a gente vai fazer na nossa aula. Então, nada mais é do que um planejamento para aquela aula especificamente. Nem sempre a gente vai ter a necessidade de fazer um plano de aula de todas as nossas aulas no nosso dia a dia, até porque é bem trabalhoso a gente fazer isso. Mas é importante a gente sempre se planejar. Eu digo sempre que o professor ele está pelo menos há um mês à frente da nossa data, né? Porque é importante a gente se planejar para a gente poder, então, entender até que ponto que a gente pode ir no conteúdo, né? Às vezes aquela turma que tem um pouco mais de dificuldade, a gente pode dar uma brecada para que a gente possa, então, ter um aprendizado maior. Mas é bom que a gente sempre entenda em que momento que a gente está no aprendizado, do modo geral, e quanto tempo que a gente tem para que o nosso planejamento possa dar certo. Então, eu costumo fazer, dependendo do colégio que eu estou, né? Se eu estou numa escola que trabalha com bimestre, eu tento fazer ali um planejamento bimestral, anual, do modo geral, que é obrigatório a gente fazer um planejamento bimestral para que eu possa compreender ali o que eu preciso trabalhar naquele bimestre e eu vou fazendo então um planejamento mensal, um planejamento semanal. Cada professor tem o seu hábito do planejamento do modo geral, né? Mas é importante que a gente se organize. E eu digo, mais uma vez, que o professor tem que ser organizado, porque assim a gente consegue entender tanto até onde que a gente pode ir, quanto o que a gente fez. Se a gente se organiza, a gente consegue ter até documento que a gente sabe o que a gente deu de aula no mês passado, há 2 meses atrás, enfim. Tá? Então, o planejamento, do modo geral, ele é muito importante para a gente como professores. E o plano de aula, então, ele vai servir para que a gente possa entender como que vai ser a aula, conforme que a gente se planeja, porque a gente sabe que sempre tem ali alguns probleminhas que a gente encontra no meio do caminho, mas quando a gente se planeja, a gente já tem ali que pensar quais as possibilidades que a gente tem no nosso planejamento. Por exemplo, se eu planejo em trabalhar com um filme, com uma turma, e eu vou levar então um DVD, enfim, material, é importante que eu tenha os cabos para utilizar, é importante que eu faça um planejamento e também que eu possa ver quais são as disponibilidades naquela escola. Tem escola que trabalha com caderno de agendamento, então tem várias aí questões que é importante que eu leve em consideração. Tá? Vamos então dar uma olhadinha com o plano de aula que eu estou trabalhando hoje com os meus alunos e que possa então te ajudar aí no seu plano de aula. Então, pessoal, esse daqui é um modelinho que eu uso atualmente com as turmas de magistério que eu trabalho. A escola que você trabalha ou que você estuda vai ter então um modelinho, tá, de plano de aula. É importante que você tenha acesso a esse modelo e siga ele da forma melhor possível para que possa ficar organizado. Lembrando que o plano de aula, ele geralmente a gente faz quando é sugerido ou quando é solicitado. Então, mais uma vez eu falo, né? O professor, ele pode ter maneiras diferenciadas de se planejar, mas o plano de aula, então, a gente faz aí geralmente na graduação, no magistério, enfim, ou até mesmo em escolas que solicitam, tá? Então, segundo esse modelo aqui, a gente tem aqui em cima o nome da escola, né? Então, no caso, trabalho aqui no Vanderlei Júnior. Aqui a data eu deixei em aberto porque a gente não está trabalhando na disciplina de estágio, né? Disciplina de geografia. Aqui docente, no caso eu, ou a sua professora ou o professor que você vai fazer o estágio, né? A turma, então, aqui vai determinar de acordo com o seu planejamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um plano de aula para o 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, eu vou colocar aqui 3º ano, certo? Então, tudo depende de qual a turma aí que você vai trabalhar, tá? Aqui, o aluno estagiário, então, seria no sentido de qual o seu nome, né? Quem que está fazendo aí o plano de aula, estagiando, enfim. A duração, gente, isso é muito importante no plano de aula, porque quando a gente pensa numa aula, a gente tem que pensar em quanto tempo que a gente vai ter para dar aquele conteúdo.
Então, se eu tenho ali uma aula que eu tenho um conteúdo, uma atividade, eu passo um vídeo, eu faço uma brincadeira, um jogo, então eu tenho que pensar quanto tempo que eu vou levar, né? Então, vou levar 1 hora aula, 2 horas aulas, 3 horas aulas, enfim, né? Então, isso aí é muito relativo de acordo com a sua proposta, tá? Vou botar aí 3 horas aula, digamos, certo? É só um exemplo, isso tudo depende do seu planejamento. Aqui a gente tem a área de conhecimento. A partir de aqui a gente está falando bastante sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, de acordo aí com essas diretrizes, a gente vai preencher. Tá? A geografia, então, segundo a BNCC, entra na área de conhecimento de ciências humanas, tá? Então, como que você vai saber disso? Você vai, então, acessar o site da BNCC, a gente tem aqui, basenacionalcomum.mec.gov.br, tá? E você vai, então, entrar aqui em BNCC para navegação. Aqui, então, nós temos a BNCC, aqui à esquerda a gente tem alguns tópicos, eu vou clicar, então, em ensino fundamental. À direita a gente tem as diferentes áreas, tá? De conhecimento. Então, a geografia ela está dentro da área de ciências humanas, 4.4. Então, eu vou clicar aqui. Além da geografia, nós temos a história também. Então, se você quer acessar as habilidades, competências da disciplina de história, você vai clicar aqui. Mas vamos acessar então em geografia. Aqui tem algumas descrições da disciplina. E aqui à direita, então, nós temos Geografia no Ensino Fundamental, anos iniciais, e aqui Geografia no Ensino Fundamental, anos finais. Vou clicar, então, em anos iniciais, que é o que trabalhamos aí no magistério. Então, a gente tem aqui os anos iniciais, de Geografia. Abaixo, então, a gente vai ter todas as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades dos anos, né, dos anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tá? Então, é isso aqui que a gente vai usar no nosso plano de aula, conforme o que está pedindo lá. Então, eu coloquei lá que eu quero trabalhar com o terceiro ano, então vou usar isso daqui para o terceiro ano. Então, vou escolher aqui qual unidade temática eu quero trabalhar. Então eu quero trabalhar com a unidade temática Mundo do Trabalho, eu quero falar sobre isso no meu plano de aula, acho bem interessante. Eu posso vir aqui, copiar, e colocar aqui, então, em unidade temática, né, o que eu copiei. Se eu não quero copiar conforme a formatação que tem lá, eu posso vir aqui, ó, e já deixar na mesma formatação. Pessoal, isso é muito importante, a formatação do meu documento. Isso não somente no plano de aula, mas qualquer documento que a gente faça, né? Vocês podem ver aqui que a gente está com uma fonte específica, a gente está com Arial, tamanho 11. Então, mantenham isso, porque fica mais bonito para o trabalho, fica um trabalho mais profissional, tá? Então, aqui a gente manteve ali a unidade temática, Mundo do Trabalho. Voltamos aqui, objeto de conhecimento. Tá? Então, objetos de conhecimento, matéria-prima e indústria. Copiei. Onde é que eu vou botar o objeto de conhecimento? Aqui, conforme esse modelinho. Né? Então, vem aqui, colar, matéria-prima e indústria. Mas ele me pede também a habilidade para eu colocar. E daí eu vou escolher, então, qual habilidade dentro dessa unidade temática e desse objeto de conhecimento. Eu só tenho uma, né? Mas tem outras unidades temáticas que eu tenho mais de uma habilidade, olha só. Eu posso trabalhar com mais de uma habilidade numa aula, com certeza. Tem aula que eu dou que eu trabalho 4, 5 habilidades dentro de uma aula. As habilidades da BNCC, elas me deixam bem abertas ao que eu posso ali dar de conteúdo, tá? Então, a gente não se prende a exatamente o que está escrito ali. Mas é importante que a gente se baseie mais ou menos no que está sugerido. Então, ali nessa habilidade que é EF porque é ensino fundamental, 03 porque é terceiro ano, 05 porque é a quinta habilidade que tem no terceiro ano. Entenderam? Então, por isso que eu falei, né? A gente sempre fala aí de códigos e se eu colocar só isso daqui, vai ficar complicado, porque eu vou ter que ir lá pesquisar qual é a habilidade. Então, coloquem toda a descrição. A habilidade, então, fala sobre identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. Copiei, então. Se eu colar aqui direto, vem aqui
em colar, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar com outra formatação, vai ficar feio, né? Então aqui eu tenho calibre 12 e aqui eu tenho Arial 10,5. Entenderam por que eu coloco naquele colar em específico? Então voltei, venho aqui em colar, manter somente o texto, ok? Se eu quiser então grifar aqui qual é a habilidade, eu posso grifar também, enfim, fica a critério. O que eu indico ainda é dar um espaçozinho, dar um enter, para ficar até mais bonitinho, né? Mas isso é uma questão de cada um, tá? Então aqui eu tenho objeto de conhecimento, habilidade, fechou, já respondi o 2. Então eu já tenho quase aí metade do trabalho pronto. Entenderam como não é muito complicado? Aqui em métodos, o que seria então o método? O método eu vou detalhar como que vai ser a minha aula. Eu gosto muito de um plano de aula em que eu consiga ler o plano e já imaginar vocês dando aula. Eu acho que isso assim fica muito mais claro. Pensem que o plano de aula vocês vão entregar para alguém que não faz ideia de qual é o planejamento de vocês, de qual é o objetivo de vocês, tá? Então aqui no método vocês vão detalhar. Por exemplo, nessa turma irei trabalhar a importância da agricultura no campo. Primeiro faremos uma conversa, dividirei a turma em 2 equipes, trabalharemos um jogo de quiz. Depois disso, entregarei uma atividade e vai detalhando e vai conversando com o leitor para que ele possa entender, então, como que vai ser a dinâmica da sua aula. Você vai passar um vídeo, você vai fazer uma conversa, tem gente até que detalha quais são as perguntas que vai fazer. Eu acho isso bem bacana, porque é ali no plano que você vai ter um norte do que vai ser a sua aula, né? Então, desde o início, desde ali no momento chave da aula até a finalização dela. Tá? Então, acho que o método ele é muito importante nesse sentido. Tem locais que vai aparecer como metodologia também, tá correto, tá? No recurso é uma outra coisa muito importante também, principalmente para que você possa se organizar com a escola. Naquela aula eu quero trabalhar cartolina, eu quero trabalhar com isopor, eu quero trabalhar com EVA, eu quero trabalhar com papéis de diferentes cores, cola, glitter, enfim, tudo aquilo que você precisa trabalhar de material, você vai colocar em recurso. Eu vou precisar de um data show, vou precisar de um computador, eu vou precisar de um pendrive, vou precisar de um cabo USB, enfim. Então, todos os recursos que você vai necessitar, você vai colocar aqui em recursos, para que você possa ter em mente o que você já tem e o que você precisa solicitar para a escola. Então, eu tenho ali 20 alunos, eu vou precisar de 5 cartolinas. Até isso, essa descrição, é importante que você coloque, porque daí você vai ter uma noção do que você vai precisar solicitar. Lembrando que é um plano de aula, então você não vai fazer um dia antes da sua aula, você vai se planejar antecipadamente. Por final, a gente tem então a avaliação. Professora, a avaliação ela precisa ser nota de 0 a 10? Não precisa, né? Então, a avaliação... Todo o tempo a gente está avaliando os nossos alunos, assim como vocês nos avaliam. Então, a avaliação ela é contínua. Ela pode ser, sim, através de uma atividade, onde vocês entregam aos alunos, eles respondam, entregam de volta, né? Aquela prova que a gente tem que é mais comum, mas ela pode ser uma avaliação também oral, né? Da participação dos alunos, enfim. Mas é importante que você deixe claro no seu plano de aula como que vai ser feita a sua avaliação, até mesmo para que você possa realizar ela naquele dia, tá bom? Pessoal, essa então foi a aula de hoje, um pouquinho sobre o conhecimento que eu tenho sobre plano de aula e planejamento. Deixa aqui embaixo as sugestões de vocês, os comentários, o que vocês aprenderam, o que vocês gostariam também de saber mais sobre esse assunto, tá bom? Compartilhe com os colegas de vocês também, que estão aí com dificuldades, né, nesse monstro que não é um monstro, que é o plano de aula, que é bem simples, na verdade, e que serve para nos ajudar também. Um beijão, gente, e até a próxima aula!